Leitura da Palavra de Deus no Salmo 122, texto da nossa meditação hoje à noite, Salmo de número 122. Eu leio na tradução Almeida século 21 e peço que você me acompanhe na leitura. Salmo 122, a partir do verso de número 1, diz assim o texto da Palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo de 133, se não te incomodar, eu gostaria de lê-lo também. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor ordena as bênçãos, a vida para todos sempre. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu estava olhando para esse texto da Palavra de Deus, eu fiquei pensando assim, em muitas dificuldades que nós enfrentamos, acredito eu, para a nossa adoração verdadeira. Nós vivemos um tempo difícil. Meditar na Palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à nossa vida com Deus, eu acho algo muito necessário. Porque não é que nós não tenhamos, eu vou dizer assim, espiritualidade. Eu acredito que todos nós temos espiritualidade. Mas também acredito que é um tempo da gente, de repente, fazer uma reflexão da nossa vida com Deus. Acredito que isso não faz mal para ninguém, a gente refletir sobre a nossa vida e a nossa vida com o nosso Deus. E eu falo isso com um tipo de preocupação. E que preocupação, que nós temos levado a nossa vida com Deus assim, eu acho de qualquer jeito. Não estou querendo ofender ninguém com isso, mas eu não sei se você tem notado, mas eu tenho levado a igreja a meditar sobre isso. E eu penso que datas são coisas importantes. Por exemplo, quando você faz 18 anos, por exemplo, é importante uma data dessa. Se você completa 30 anos, eu penso que uma pessoa que completou 30 anos de idade, ou 40 anos de idade, ela deve refletir na sua vida até ali. Por exemplo, 25 anos de casamento, 30 anos de formação acadêmica. São datas e números que, para mim, funcionam como placas numa estrada. Houve uma formatura, a gente vai fazer sua festa, vamos comemorar apenas. Mas eu penso que datas sempre são assim um convite para a gente ver se a gente está no caminho certo. Um tempo de vida, por exemplo, pessoas hoje de manhã vieram aqui, nós celebramos junto com o Senhor, elas completaram mais um ano de vida, e eu penso assim, Deus tem propósito na idade que nós temos hoje. Se tem uma coisa que nós deveríamos perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a tua agenda para a minha vida, na situação que eu estou vivendo, com a idade que eu tenho? Quando a gente mudou para cá, dia 25 de maio, eu fiquei pensando assim, eu preciso repensar a espiritualidade minha, e automaticamente eu tenho que convidar a igreja a repensar a espiritualidade. Porque eu vejo assim, que tempos assim são como placas em rodovia. Não sei se você percebeu, mas as placas nas rodovias servem para nos orientar.
Você está andando numa rodovia, as placas estão lá, e ela vai dizer se você está andando na velocidade certa, ou se você não está andando na velocidade certa. As placas vão dizer se você está na direção correta, se você está perto do seu destino, ou está longe do seu destino, se é por aquela estrada mesmo, se a gente errou o caminho e precisa fazer um retorno para a gente se orientar novamente. Então eu penso que tem um monte de coisa que acontece na nossa vida que são placas, são indicações que a gente deveria prestar atenção. Por quê? Porque a vida também é assim. Na idade que eu tenho, na idade que você tem, nós somos pessoas maduras, ou nós ainda temos que lidar com os nossos melindres. Na idade que eu estou, na época que eu estou, depois de tanto tempo na igreja, eu ainda, quando vou falar com meu irmão, ainda tenho reservas em relação a ele. Ou eu vejo a conversa, o papo com meu irmão, uma oportunidade da gente abençoar a vida um do outro. Se você é atento, você deve ter notado que essa questão da espiritualidade e levar isso a sério tem sido um tema que eu tenho retomado e tem sido alvo das minhas reflexões. Porque eu penso que Deus tem um novo tempo para cada um de nós. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. E nós deveríamos ser um povo que tem palavras novas na boca. Nós somos um povo que a cada semana que começa, a cada dia que o Senhor nos dá como presente, que nós deveríamos ter atitudes novas, posturas novas. E eu tenho uma absoluta certeza que o nosso Deus e Pai quer que nós estejamos vivendo uma espiritualidade verdadeira. Ele quer que nós nos dediquemos à sua missão. Ele tem propósito na nossa existência. E, embora eu ache que nós somos um povo muito espiritual, embora eu esteja achando que nós fazemos parte de uma geração espiritualizada, mesmo assim eu acho que essa espiritualidade tem se afastado das verdades bíblicas. E tem se afastado da espiritualidade bíblica. Nós somos sim uma sociedade bastante familiarizada com as questões espirituais, com a ideia de espiritualidade, com o mundo espiritual, com uma dimensão de vida que nós chamamos espírito. Então você vai ver na vida das pessoas práticas em relação a isso. E algumas práticas são sim verdadeiras, por exemplo, como oração. Eu oro lá em casa, pastor. Eu também lá na minha casa, quando dá tempo, eu também leio a Bíblia. Então, nós temos práticas espirituais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje em dia, as pessoas, inclusive, não precisam ser discípulos de Jesus para terem práticas espirituais. Nenhuma delas hoje precisa. Eu me deparo durante a semana com pessoas que estão abertas para a espiritualidade o tempo inteiro. Gente que diz assim: pastor, o senhor vai na igreja, ore por mim, fica sabendo que eu sou pastor, ore por mim. Estou com um problema lá que eu preciso resolver, quando o senhor chegar lá na sua igreja, o senhor ore por mim. Ah, o senhor é pastor de que igreja? Eu sirvo ao Senhor lá na igreja batista, na primeira igreja batista. Olha, pastor, eu estou com um problema nessa área, o que o senhor acha que eu deveria fazer? Pastor, ore por mim, pastor, ore pelo meu filho, pastor, ore pela minha família, peça para Deus me abençoar. É gente que acredita em Deus e reconhece que precisa recorrer a Deus, gente espiritualizada. Nós somos um mundo de espiritualidade, nós vivemos essa geração. A nossa geração é uma geração habitada por gente que acredita em Deus, mesmo não sabendo o que significa acreditar em Deus. É gente que busca artefatos para que vai facilitar a sua vida na dimensão espiritual. Gente que busca horóscopo, porque entende que até os astros vai ajudar na espiritualidade dela. Pessoas que estão buscando médiuns, pai de santo, mãe de santo, porque nesse universo espiritual pode ser que os espíritos possam estar a meu favor, mas pode ser também que tem um espírito que é contra mim, que está me amaldiçoando. E se é um pouco mais refinado, vai buscar os coaches da vida. Os pastores que estão na internet.
Estava em Goiás, o irmão colocou lá o pastor fulano de tal, falando a respeito disso. Ó, esse pastor fala, muito legal quando ele fala sobre isso, ó, muito legal. 15 minutinhos, o cara tem um monte de live falando assunto que tem mais a ver com coach do que com a palavra de Deus. Mas eu vejo, as pessoas estão buscando isso. Vivemos um tempo de espiritualidade assim que parece que está à flor da pele. Gente que senta numa mesa e pede para alguém jogar as cartas para saber como é que anda o mundo espiritual, a favor ou contra ele. Agora também é moda, eu sou evangélico, e boa parte dos evangélicos vão lá na caixinha de promessa. Você já fez caixinha de promessa, né? Fez ou não fez? Não precisa se denunciar, irmão. Vou ver o que Deus tem para mim, só aqueles versículos que tem promessa. Ninguém coloca na caixinha de promessa, Judas foi, enforcou-se, vai e faça a mesma coisa. Mas só a promessa. Ainda tem uns feiticeiros evangélicos. Você acha que feitiçaria não tem no meio do povo de Deus? É claro que tem. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar aquilo. Senhor, a partir de hoje, vou ficar sem comer não sei quanto tempo, o Senhor me abençoar nessa área. Irmão, quem fica sem comer para receber alguma coisa é presidiário. Preso faz isso. Mas você percebeu que nós vivemos num universo espiritual, as pessoas não têm nenhum problema de espiritualidade. Não tem dificuldade com isso, mas a pergunta que eu e você precisamos fazer nessa noite é: eu quero ser espiritual do jeito que o mundo é? Sabe, irmãos? Eu não quero ser apenas espiritual. Eu quero ser espiritual segundo Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque pior do que não ser espiritual é ser espiritual do modo errado. É pior. E quantos são espirituais do modo errado? Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. A ideia do texto bíblico é mais ou menos assim: se aquilo que você acredita que está dentro de você é luz, mas na verdade é trevas, que tamanho de trevas que isso é? Por quê? Porque pior cego é... Qual que é o pior cego? É aquele que acha que está vendo, mas não vê. É o pior cego. Jesus está falando isso. Se é a luz que está em você, na verdade não é luz, são trevas. Logo, as trevas que estão dentro de você impedem que você busque luz. Então, que tremendas trevas são. Pensa comigo, se o que tem dentro de uma pessoa é trevas, mas ela está achando que é luz, ela jamais vai buscar luz. Por quê? Porque ela acha que as trevas que está dentro dela, na verdade é luz, mas não é luz, é trevas. E aí Jesus está dizendo que grandes trevas que isso não é. Se alguém está no escuro, mas acha que está na luz, esse alguém não vê necessidade de buscar luz. E sabe o que é trágico, irmãos? Gente assim não busca a Deus. Não quer e talvez até rejeite a luz verdadeira que vem da pessoa de Jesus. Pior do que não ter nenhum tipo de espiritualidade é a gente ter uma espiritualidade errada, não ter uma espiritualidade verdadeira. Pior do que não ser crente, pior do que não ser discípulo de Jesus, é achar que é discípulo de Jesus, é achar que é crente, mas não é. É a pior coisa que tem. Pior do que não amar a Deus é achar que ama a Deus, mas não ama a Deus. Não tem coisa pior do que isso. Pior do que não andar nos caminhos de Jesus é achar que está andando no caminho e não anda. Se a luz que está em você são trevas, que tremenda trevas são, que grandes trevas são. E eu penso que esse é o nosso risco. Nós somos de uma geração espiritual, mas me parece que é uma espiritualidade antibíblica, que se afastou da palavra de Deus e que mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima elas do Senhor. E é muito interessante, sabe por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos uma espiritualidade, mas verdadeira.
Eu estou te convidando para reflexão. Como é que anda mesmo a tua vida com Deus? Essa vida que você tem com Deus, você pode chamar de uma vida que anda no verdadeiro caminho dele. As práticas que você tem durante a semana, a sua agenda, a sua vida devocional, de oração, de leitura bíblica, diz para você que você tem uma espiritualidade verdadeira. Fala para você que você está no caminho certo. Porque é um risco a gente achar que está no caminho certo e não está. É um risco a gente achar que está buscando a Deus, mas não está. É um perigo. E como é que tem que ser a espiritualidade segundo Jesus? Por quê? Porque Jesus viveu a verdadeira espiritualidade. É claro que essa espiritualidade ela foi construída ao longo do Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, meu microfone não está muito bom, né? Ao longo do Antigo Testamento, Deus deu para o seu povo diretrizes, mandamentos, que faziam eles ter um comportamento na área política, faziam eles ter um comportamento na relação uns com os outros. A espiritualidade foi construída ao longo do Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha uma cultura diferente de todas as outras culturas dos outros povos. Os cultos a Deus eram diferentes dos cultos dos outros povos. A política, o sacrifício que o povo fazia, tudo aquilo que foi estabelecido por Deus, no Antigo Testamento é um modo como o Senhor vem construindo a espiritualidade do seu povo. A cultura, a política, o culto, a legislação, as leis, o sacrifício, tudo foi estabelecido por Deus. E é a maneira como o Senhor pensa a vida, é a maneira como Ele gostaria que nós vivêssemos a vida juntamente com Ele. Então, a espiritualidade do povo de Israel, do povo de Deus, é uma espiritualidade que Deus organizou, que Deus estabeleceu. Ele que foi moldando ela ao longo do tempo, e toda vez que o povo se desviava dessa espiritualidade verdadeira, e de repente ia para o cativeiro, de repente algum juízo acontecia sobre eles, Deus os chamava de volta para o caminho. Os profetas os chamavam ao arrependimento, porque se desviaram da espiritualidade verdadeira, do culto, da política, do jeito de viver que Deus estabeleceu. Isso foi construído no Antigo Testamento, aí de repente chega até a pessoa de Jesus, porque toda a espiritualidade do Antigo Testamento apontava para a pessoa do Senhor Jesus, e Jesus viveu em todo o seu ministério essa espiritualidade que Deus construiu ao longo dos séculos no Antigo Testamento. Então Jesus, quando veio a esse mundo, quando ele viveu aqui, ele não viveu a cultura grega. Ele não vivia na vida dele a cultura romana, que era o Império Romano que mandava na época. Ele viveu a cultura judaica, a cultura que foi estabelecida pelo povo de Deus. Então Jesus olha para você hoje, olha para mim e diz assim, na oração dele ao Pai: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. E aí chega uma hora e ele diz assim, sabe por quê? Porque eles não são do mundo. Eles não são desse mundo que jaz no maligno. Então, na nossa espiritualidade, nós não podemos ter uma espiritualidade igual a que o mundo tem. João, na sua carta, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, ele vai dizer: não ameis o mundo, e nem aquilo que há no mundo, porque aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, quando veio aqui, junto com seus discípulos, não viveu a cultura romana, não foi influenciado pela cultura grega, vigente na época, não entrou nas redes sociais dos romanos, não assistiu os filmes de Hollywood grego. Jesus viveu a cultura judaica, ele entrou dentro daquilo que foi estabelecido por Deus. E como que era aquela espiritualidade estabelecida por Deus? Era uma espiritualidade onde tinha pão na mesa. A espiritualidade do pão. A espiritualidade da mesa da comunhão.
a espiritualidade da oração, a espiritualidade da leitura de textos sagrados. E aí, quando a gente lê os livros de Salmos de uma forma muito clara, os poetas, os escritores dos Salmos, viveram essa espiritualidade. E hoje à noite, olhando para o texto que nós lemos, Salmo 122, Salmo 123, eu gostaria de dar para você uma lupa de espiritualidade, para você saber se está dentro de uma espiritualidade verdadeira ou fora de uma espiritualidade verdadeira. O salmista apresenta mais de uma lupa, um binóculo, um raio-x para você olhar para a tua vida. O modo pelo qual eu posso olhar para mim, para saber se eu tenho uma espiritualidade segundo Deus ou não. Apenas uma coisa. Então, essa uma coisa eu peço a Deus que você possa olhar para a sua vida e perceber e dizer assim, não, eu estou dentro, pastor, eu sou alguém que tem uma espiritualidade verdadeira, mas talvez você tenha que falar para o Espírito Santo assim, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu penso que eu era e não sou. Eu penso que eu sou alguém de uma espiritualidade verdadeira e por apenas uma coisa que o pastor falou hoje à noite, eu não sou. Qual é a característica de uma espiritualidade verdadeira? É que a espiritualidade verdadeira, ela é comunitária, irmãos. Comunitária. É o contrário do que está posto nesse mundo, que tem uma espiritualidade na pós-moderna que é individualista. O salmista, no Salmo 122, ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. Não, me alegrei quando disseram, nós vamos à casa do Senhor. Somos nós que vamos. O salmista no Salmo 133 vai dizer como é bom, como é agradável, quando os irmãos convivem, em quê? Em união. A vida com Deus em Israel, a espiritualidade construída por Deus no Antigo Testamento, que desemboca na pessoa de Jesus, era sobretudo uma espiritualidade da comunhão. Buscar a Deus na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, era uma tarefa assumida juntos. Juntos. Não era uma coisa entre eu e Deus, simplesmente. Isso é coisa mundana, irmãos. Pastor, entre eu e Deus está tudo certo. Não se esqueça que é você que está falando que está tudo certo. Não é Deus. Quando o povo de Deus, nas Escrituras, pensava na sua fé, eles não pensavam em categorias individuais. Eu e Deus, Deus comigo. O mundo pós-moderno é assim. A espiritualidade, que não é a espiritualidade de Deus, é assim. Eu me deparo com tanta gente que é espiritual. E acha que é, mas não é. Não, pastor, está tudo bem. Entre eu e Deus estamos bem. Irmão, você está sumido. Não, mas pode ficar tranquilo, pastor. Eu e Deus, nós é brother. Eu e Deus está tudo bem. Pastor, ele não se preocupa não, eu não estou indo na igreja, eu não frequento um pequeno grupo de oração, mas eu estou na fé. A minha vida com Deus está tudo certo, pastor. Entre eu e Deus está tudo certo. Pastor, eu creio em Deus. Mas eu não participo de nada daquilo que vocês fazem lá, sabe por quê? Porque eu não acredito naquilo. Eu acho que não é necessário, pastor. Porque, afinal de contas, a minha vida tem que ser eu e Deus. Quem disse isso, cara pálida? Da onde você tirou isso? Já ouvi gente dizendo assim, pastor, eu gosto da palavra, mas eu não quero ser membro da igreja, sabe por quê? Porque eu prefiro não me envolver com essas coisas de igreja. Mas assim, eu amo Deus. Pastor, eu acho bonito, sabe, aquele projeto lá de grupo de oração, de grupo pequeno lá, mas eu não participo desse negócio de ir para as casas. O senhor sabe como é, né? A gente corre tanto nessa vida aqui, pastor, a gente é tão ocupado, a vida é tão complicada, o senhor está entendendo? Tô. Mas o senhor pode deixar que um dia eu compareço.
Um dia eu vou lá. Irmãos, isso é coisa mundana, irmãos. Isso é criação e geração de um mundo que não ama a Deus e não conhece a Deus. É um modo da pessoa dizer o seguinte: eu sei que há um Deus no céu, mas buscar esse Deus que está no céu é uma tarefa pessoal e individual. E eu posso fazer se eu quiser ou se eu não quiser. E eu não preciso de outras pessoas, de outra gente, para fazer isso. Porque eu só lá na minha casa eu busco a Deus. É uma postura totalmente oposta da teologia do Antigo Testamento, que desemboca na teologia do Novo Testamento, e é uma teologia que Jesus abraçou, uma espiritualidade que desemboca na pessoa de Jesus e que ele viveu, a espiritualidade em comunhão, em conjunto, uns com os outros. Porque é na comunhão, é juntos, que Deus derrama as suas bênçãos, como diz o salmista. Ele termina dizendo, quando os irmãos convivem em união, ele termina dizendo, ali ele ordena as bênçãos. Ali, no ajuntamento, ali, na comunhão, é ali que o Senhor ordena as suas bênçãos dia e noite. Se a gente perguntasse para o salmista onde que o Senhor derrama as suas bênçãos, ele diria na unidade, na comunhão, no ajuntamento, no estar juntos. É óbvio que Jesus fala do quarto secreto da oração. Claro que Jesus fala do testemunho pessoal de cada um de nós, em meio às dificuldades. Jesus fala isso. Jesus ele fala sim do aspecto pessoal da fé. Só que o Senhor fala umas coisas que a gente deveria pensar. Por exemplo, tem uma hora na palavra que Jesus diz assim, e aí se você tem dúvidas, por exemplo, você tem dúvidas que Jesus está presente quando você entra no teu quarto e fecha a porta e está lá sozinho? Você tem dúvida disso? Que o Senhor está presente lá? Eu não tenho dúvida, você tem dúvida? Mas aí Jesus vem e diz assim, quando 2 ou 3 reúnem-se no meu nome, ali eu estou presente. Ali eu estou presente. Se Jesus está presente sempre, mesmo quando eu estou sozinho, então quando ele diz assim, quando 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou presente, então ele deve estar presente ali de uma outra forma, diferente dessa relação quando eu estou sozinho lá no meu quarto. Por exemplo, você tem dúvidas que Jesus responde uma oração individual? Eu não tenho dúvidas. Que Jesus vai lá, ouve a tua oração pessoal, individual e responde. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor atende pedido pessoal de cada um de nós, mas pensa, o que levou Jesus a dizer assim, quando 2 ou 3 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa, o Pai a fará. Meu Pai vai fazer. Quando 2 ou 3 concordarem. Imagina a bênção de uma casa quando esposa e marido concordam. Imagina a porção dobrada quando esposa, marido e filhos concordam com alguma coisa em nome de Jesus e na presença de Jesus. Vocês concordam? O Pai faz. O que Jesus está ensinando para os discípulos, irmãos? Nós precisamos aprender pelo menos 2 coisas com Jesus. Primeiro, entra no quarto e fecha a porta, e sabe por quê? Porque é secreto. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer mudar a sua índole. Lá no quarto secreto, não adianta você falar para Deus o que você não é. Porque Jesus vai dizer que o Pai está vendo. Então tem algumas demandas do meu caráter, da minha índole, que eu preciso ir para o quarto secreto. Mas tem algumas coisas que o Senhor abençoa só na vida em comunidade, só na vida de igreja. E Jesus está dizendo que os discípulos não teriam a experiência em profundidade com Deus se eles estiverem sozinhos, mas que a verdadeira experiência de perceber a presença de Deus está na vida comunitária.
Por exemplo, o Deuteronômio vai dizer assim: um só homem do povo de Deus põe em fuga 1000. Olha que maravilha. Mas se forem 2, porão em fuga 10.000. A experiência será muito maior quando não é sozinho. O Eclesiastes vai dizer assim, lá no livro do Eclesiastes, ele vai dizer: é melhor serem 2 do que 1. E vai falar quais são os motivos para isso. Em outras palavras, o que está dizendo a palavra de Deus? Que eu preciso sim buscar ao Senhor na minha vida particular, e devo. Por quê? Porque todos nós temos demandas que envolvem o nosso caráter, todos nós temos demandas que envolvem a nossa índole, e Deus quer transformar a nossa índole. Ele nos deu o seu Espírito exatamente para isso. Então vamos lá para o quarto secreto. Mas eu jamais posso esquecer que tem algumas coisas que Deus derrama, e derrama para a igreja, para a vida comunitária, para o povo junto, para o ajuntamento. Porque é cuidado de Deus com o corpo do Filho, que é a igreja. E louvado seja Deus, porque cuida do corpo do Filho, que é a sua igreja. E a igreja está lá, vida em comunhão. Então, irmãos, o clímax da nossa experiência, da nossa espiritualidade, da nossa experiência com Deus, não acontece lá no quarto secreto, mas acontece aqui, na vida comunitária, junto com os irmãos, com os companheiros de jornada, com os amigos do caminho. E é muito interessante porque a espiritualidade do povo de Deus, ela é totalmente diferente do dia que a gente vive hoje. Pandemia fez uma coisa, a pandemia fez a gente fechar a porta da nossa casa, é ou não é? Tem que fechar. Eu fui fazer uma visita lá em Goiás que você tem que deixar o sapato, parece casa de japonês, sem ofender o japonês, eu gosto daquilo, mas você larga o sapato na porta. Tem chinelinho lá, para entrar de chinelinho. E conversando com aqueles irmãos amados, eu enxerguei uma espiritualidade que não é a espiritualidade das Escrituras, a espiritualidade da vida com Deus. Irmãos, sabe qual que é a espiritualidade bíblica? É a espiritualidade da casa aberta. A espiritualidade bíblica verdadeira é a espiritualidade da sala cheia de gente. A espiritualidade bíblica é a espiritualidade da cozinha lotada, da mesa farta, de pessoas convidadas. É a espiritualidade do grupo pequeno, é a espiritualidade do templo, do ajuntamento santo, é a espiritualidade dos cânticos em comunhão, porque é junto. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho uma espiritualidade verdadeira? Bom, você faz isso em comunidade. É comunitário, você pensa no corpo, você pensa assim no povo, ou você faz parte do individualismo. Não posso falar nada da minha vida, porque o que os outros vão pensar? Não posso repartir nada que acontece comigo, por quê? Porque eu não sei o que os outros fazem. Não tenho amigos espirituais. Está passando por essa vida, não construiu amigos espirituais. Faz aniversário e ninguém liga. Tem lá uma dificuldade, vai fazer mudança, tem que sair pagando aí caminhão de mudança, porque não tem ninguém para dizer: no serviço do meu rei eu sou feliz, vamos mudar, irmão. Não tem. Porque não é do ajuntamento, não é do povo. Desculpa, sem ofender, mas eu acho que hoje em dia tem uma aberração espiritual na vida do povo que se chega a Deus. Porque tem muita gente que chega num lugar que nem esse aqui, que eu não sei quantas pessoas tem, mas chega para ter uma experiência pessoal e individual na presença de Deus. Mas nunca foi assim nas Escrituras, nunca. A gente corre o risco de vir ao culto, irmãos, participar do culto, ir embora para casa sem ter cumprimentado ninguém, dito boa noite, tudo bem para ninguém, abençoado a vida de ninguém. Não orou pela vida de ninguém, pelos problemas de ninguém, não participou de nada, sentou numa cadeira, cantou, orou, e nem olhou para o lado para ver quem que estava perto. Isso não faz parte da espiritualidade verdadeira, a espiritualidade do povo de Deus. Desde quando eu vim para cá, eu chego dizendo assim: irmão, olha para o teu lado, abençoa a vida de alguém, pega na mão de alguém, porque eu não quero que você vá embora sem nem ter olhado para alguém que sentou do teu lado.
Eu não quero que você vá embora para a tua casa sem alguém dizer assim, meu irmão, que a graça de Jesus abençoe a tua vida. É terrível. A gente chegar aqui, sentar, orar, falou para Deus dos problemas e vai embora e nem percebeu quem estava sentado do lado. Aí o culto foi uma bênção para quem sentou do meu lado. E foi uma droga para mim, porque aquilo que foi falado da palavra de Deus não tem nada a ver com o meu problema e com a minha necessidade de hoje. Por quê? Porque a perspectiva da espiritualidade desse mundo aqui é uma espiritualidade que busca Deus para resolver o meu problema individual e pessoal. Não tem a ver com o povo. Não tem a ver com a vida comunitária. Quinta-feira eu encontrei, quinta e sexta, não sei que dia que foi, mas pelo menos 2 pessoas que me procuraram e falaram assim, pastor, o culto quarta-feira foi uma benção. Fiquei muito feliz porque os 2 falaram a mesma coisa. Culto quarta-feira, pastor, foi uma benção. Que maravilha. E aí começamos a conversar por que o culto era uma benção. E por que o culto era uma benção? Porque um irmão se levantou assim, eu fui fritar, não sei o que na minha casa, lá o trem explodiu e o Senhor me livrou. Aí a outra irmã se levantou, estava eu e minha filha dentro do carro, veio um cara, bateu na gente assim, o nosso carro deu perda total, mas eu e minha filha estamos aqui bem, não tivemos machucado, porque o Senhor também nos livrou. Aí o Zé Luiz e a Cláudia também, não sei o que lá, bateram na gente lá no nosso carro e o Senhor nos livrou. E aí de repente, um monte de gente aqui dizendo assim, o Senhor nos livrou, deu livramento para a gente. E esses irmãos estavam dizendo para mim como eu fui abençoado. Perceber que o nosso Deus é um Deus que nos livra, que nos guarda. Ou seja, aquilo que os irmãos viveram, foi o que a igreja viveu. A gente custa aprender um negócio desse. Por exemplo, alguém disse assim, pastor, ore por mim porque eu perdi o emprego. Eu disse assim, irmão, você não perdeu o emprego. A primeira igreja batista em Franca está desempregada. Outro dia alguém falou assim, né? O irmão Jamil ia fazer uma cirurgia, pastor, ore pelo Jamil porque ele vai ser internado, que ele vai fazer uma cirurgia. Eu falei, não, irmão, a primeira igreja batista em Franca vai ser internada e vai fazer uma cirurgia. Entendeu, irmão? Aí o Jamil estava aqui quarta-feira, o que fez a cirurgia. E as pessoas dizendo, foi uma bênção, pastor. Porque a espiritualidade verdadeira, ela não é individual, pessoal. Gente que Deus faz um milagre na vida dela e ela guarda para ela, não abençoa a vida de ninguém. E isso não faz parte, irmãos, da vida do povo de Deus. Não é assim, ó, é o que eu quero. Deus me dá aquilo que é meu. Não é assim, pastor, o que será que Deus pode fazer por mim? Não é por acaso que nós somos uma geração que promove ajuntamento de toda sorte. Dos mais variados tipos a gente promove ajuntamento. Eu não sei se você percebeu. Mas são ajuntamentos que produzem pessoas solitárias. Gente sozinha. Vai lá na praça do shopping. Está lotado de gente. Tem um monte de gente sentado na mesa. Vai nos bares aí, nos restaurantes da cidade. Estão sempre lotados, os eventos então lotados, as igrejas lotadas, igrejas sempre lotadas, eventos sempre lotados, restaurantes lotados, shopping centers sempre lotados, mas cheio de gente sozinha, solitária, que está vivendo a vida sozinha, que está lutando sozinha as suas lutas, que está lá tentando resolver os seus problemas sozinhos. Não é assim, irmãos. Eu amo família. E não é porque eu quis amar família, porque o Senhor me deu amor pelas famílias. Não tem nada que dói mais no coração de Deus quando uma família se quebra. Quando uma família vive mal. E quantas esposas
sentem que não pode contar com seus maridos. Eles não estão presentes na vida delas. E se sentem solitárias. Irmãos, quantos maridos que olham para suas esposas e depois de tanto tempo de casado, elas são totalmente estranhas para eles. Porque eles construíram um mundo sozinho, onde nem a esposa faz parte. Quantos filhos que sentem que não pode mais contar com seus pais e por causa disso não se importam mais com eles. Eu conheço um monte assim. Tem uma coisa errada com a nossa espiritualidade, irmãos. Nós somos o povo de Deus, nós somos os discípulos de Jesus. E nós temos que nadar contra a correnteza, contra as coisas deste mundo. Senão, a cada dia, nós vamos nos tornando mais mundanos, mais parecidos com o mundo do que com o povo de Deus. O povo de Deus que está na Bíblia Sagrada é o que a gente tem que olhar para a vida deles. Olhar para a vida deles e perceber onde eles caíram, para a gente não cair. Perceber onde é que Deus trouxe juízo sobre eles e a gente não ter esse juízo sobre nós. Perceber quando foi que se afastaram do caminho para a gente não se afastar. Mas olhar para aquelas pessoas e perceber que algum deles andava com Deus. Semana conversando com alguém que está falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a gente estava dizendo, está vendo, ele não é perfeito. O camarada pecou, cometeu adultério. Por culpa dele, 70 mil novas sepulturas foi aberta em Israel por causa do pecado dele. Mas um dia, o próprio Deus fala para o filho dele, Salomão, dizendo, Salomão, eu não vou acabar com o teu reino, vou deixar uma parte com você, e eu não vou acabar com você e com tudo que você tem, por amor a meu servo Davi, o seu pai. Está vendo? Ele não é perfeito. Deus não chama eu e você para sermos perfeitos, Deus não nos chama para isso. Mas nós precisamos perceber se a nossa espiritualidade, ela é verdadeira diante de Deus ou não. Jesus, uma vez, ele chama os seus discípulos e disse assim, olha, se a espiritualidade de vocês, se a fé de vocês não exceder em muito a justiça de fariseus e publicanos, jamais vocês vão entrar no reino de Deus. Exceder, irmão, para ser diferente. Se essa modernidade aqui caminha para o individualismo, eu e você, nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós caminhamos na direção do coletivo, nós caminhamos na direção da comunhão, do estar junto para abençoar a vida um do outro, para interceder uns pelos outros. Deus chamou para si uma família. E o corpo que um dia Deus vai resgatar é o corpo do Filho dele, que nós chamamos de igreja. Aquele que está em Cristo agora faz parte da família de Deus. Não tem individualismo aqui. Então, eu posso, irmão, ser espiritual quando eu estou sozinho. Mas eu deveria ser muito mais quando eu entro aqui. Lá na sua casa você tem o costume de pegar e de repente falar assim, não, eu agora separei um tempo na minha semana para ser espiritual, para exercer a minha devoção a Deus, eu vou separar um tempo para ler a Bíblia, para a oração, então você vai viver uma espiritualidade sozinha, no quarto secreto, junto com Deus. Muito bem, você tem que fazer isso mesmo, mas muito mais você tem que ser espiritual quando você chegar para o ajuntamento, quando você chegar para a comunhão, quando você chegar para estar aqui junto com a gente. É aqui que a nossa espiritualidade, ela excede aquilo que deve exceder mesmo, em relação ao que o mundo pratica a respeito de espiritualidade. Olha, Jesus está aqui. Você está aqui. Os seus irmãos estão aqui. Sentado perto de você tem gente sofrendo. Sentado perto de você tem gente aí que precisava de uma visita sua.
Sei que você pode pensar assim, pastor, o senhor faz muito tempo que não vai na minha casa, é verdade. Pastor, o senhor faz até 1 ano que não vai na minha casa, é verdade. Mas me responde uma pergunta, que dia que você foi na casa de alguém mesmo? Irmã Rúbia está aqui, membro da nossa igreja. Tirando o grupo pequeno, quem é que conhece ela e foi na casa dela? O Zé Luiz e a Claudinha estão ali. Faz ano que é membro da nossa igreja. Vocês conhecem onde eles moram? Desculpa de citar nome e os irmãos. Leonardo está lá com a esposa dele. Batizamos ele o ano passado. Você um dia visitou ele? Irmão, nós vamos cuidar um dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Não é possível uma comunidade, no nosso meio, pessoas se sentir solitárias. É claro que elas também têm culpa no cartório. Toda semana tem um pessoal que se reúne, tem vários grupos pequenos que se reúnem. É uma bênção. Não é não, Ângelo? Uma bênção. Você que participa, você sabe. É claro que quem não participa não sabe do que eu estou falando. Mas lá sabe o que tem? Casa cheia. Sabe o que tem lá? Comida na mesa. Mesa farta. Uma vez por ano eu vou no grupo do irmão Daniel. Sabe o que tem? Churrasco. Só vou no dia do churrasco. Mas que coisa linda aquele pessoal vive lá, gente. Que coisa linda quando um fala assim: pessoal, ore por mim, porque vou fazer exame. Aí uma outra pessoa, o irmão dirigindo o culto, fala assim: fulano, você olha pelo pedido do fulano, ciclano. O irmão fica em pé e fala: ó Deus. Eu falo: isso é igreja. Ali é na bênção. E como é abençoado esse povo que participa disso. Como é abençoado. Porque a bênção é para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, Deus o Pai. E um dia vai vir buscar o corpo do filho dele. Ou vai vir buscar a noiva para o filho. Sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem bênção para você, tem bênção para a igreja. Ó, não me assusta, mas Deus não tem promessa para você. Deus tem promessa para a igreja. Para o corpo. Sabe o que a gente deveria fazer quando alguém está enfermo? Dizer assim: Jesus, o irmão aqui está doente. Não. A gente iria dizer assim para Jesus: ó, Senhor, está vendo aqui? O teu corpo, Jesus, está doente. Ó Jesus, o teu corpo está desempregado. Senhor, o teu corpo está com problema na perna. Senhor, o teu corpo está fazendo tratamento. É o teu corpo, Deus. O corpo do teu filho. Mas como esse mundo nos influencia. Como a gente é levado a viver um tipo de vida espiritual, onde é eu e Deus. Desculpa, irmão. Essa é a do mundo. Mundana. Porque a espiritualidade verdadeira da Bíblia Sagrada, ela não é individualista, ela é coletiva. O profeta se levantava para falar para o povo e não para um indivíduo. Um indivíduo no meio do povo pisava na bola, o povo todo sofria as consequências. Sabe? Você é parte do corpo, amém? Eu também sou. Então você precisa cuidar bem da sua espiritualidade, senão você vai me prejudicar. Você tem que cuidar bem da tua vida espiritual, porque senão eu vou ser prejudicado. Você não se arrepende do pecado, sabe o que é que acontece? Eu vou ser prejudicado. Sabe por quê? Porque eu e você estamos ligados pelo sangue de Jesus.